Gente, tema positividade tóxica. Pensa num tema muito interessante, não é modelo Enem. Modelo FMS, Unesp, FUVEST, e é um tema do momento, um tema extremamente atual, tá? Então vamos discutir esse tema organizando o nosso texto ali, fechou? Como que a gente começaria um texto para falar de positividade tóxica? O que eu usaria na introdução? Vamos lá. Sandro, uma possibilidade aí para eu trabalhar. Cara, se você começar com o conceito da OMS, o que é saúde para a OMS? Ou seja, é o bem-estar físico, mental e social. Trabalha com esse conceito e na sequência você mostra que numa sociedade como essa em que vivemos, essa possibilidade do físico, o mental e o social, os três em harmonia, fica muito complicado numa sociedade marcada por desses problemas relativos aos nossos transtornos e essas inadequações sociais e esse meio que nós vivemos. Então, Sandro, dá para discutir sim, abrir com conceito e mostrar a contemporaneidade e como isso fica muito complicado você pensar em bem-estar num meio marcado por essa imposição de ser feliz. Poxa, gostei, dá para ir para essa direção. Não, não gostei, me dê uma outra opção. A pandemia. Se você abrir e mostrar a pandemia, o contexto que nós vivíamos naquele período sem perspectiva, iria acabar aquele período, não ia, a ideia de quando nós íamos voltar à vida, então é um momento para você falar assim, puxa, dá para abrir dessa maneira por quê? Porque assim que começaram os primeiros indícios de que a pandemia iria talvez um dia chegar ao fim, a gente iniciou um movimento, nós, esfera social, sociedade, via redes sociais, no sentido de incentivar uma visão positiva, uma visão positiva que foi se acentuando cada vez mais e se transformou na tal da positividade tóxica, ou seja, saímos de um período extremamente difícil e caminhamos para um outro de contínua e ultravalorização da felicidade. Duas opções muito boas para você, beleza? E na sequência, o que eu faço? E aí você fala assim, o que eu coloco? Será de tese 1, tese 2? Seria interessante você mostrar a questão da imposição midiática, ou seja, como as mídias sociais funcionaram muito no sentido de vender essa ideia, veicular essa ideia de positividade tóxica, beleza? E o que mais? E também o modelo econômico que nós vivemos, as exigências sociais desse tipo de sociedade que nós estamos inseridos. Fechou? Então você tem duas possibilidades ali para você marcar o seu D1 e o seu D2. Terminamos a introdução bonitinho, desce lá para o seu D1. Sandro, mas como que eu vou trabalhar com imposição midiática? Pensa você, pensa nas plataformas, pensa no Facebook, no Instagram, como essas mídias sociais, essas redes sociais funcionaram para veiculação de ideias ligadas à superação, otimismo, ultravalorização da felicidade. Ou seja, nós tivemos um período e temos, né, de supervalorização da positividade, da felicidade contínua. E o que é isso? Que repertório que surge aí para você trabalhar? Cara, dá para você trabalhar com The Board e a sociedade do espetáculo. Nós vivemos um processo de espetacularização da vida, de mediatização da vida. E aí isso tá muito marcado com essas questões relativas a essas realizações, alegrias e esse excesso de estímulos voltados à positividade. No nosso caso, positividade tóxica, beleza? E é lógico que, de repente, você fala, puxa, mas eu quero fazer uma observação no final do meu D1 e mostrar como isso, lógico, gera uma série de transtornos quando você não permite que o indivíduo, ele tenha momentos, né, momentos que não são positivos o tempo inteiro. Ou seja, eu vou reprimir esses sentimentos que não são de ultra felicidade ou felicidade exacerbada. Então, você pode fazer essa observação sim, beleza? Então, fechamos ali o seu D1. Sandro, no D2, o que eu trabalharia? Como que eu mexeria esse meu D2? Se você pensar, vivemos em uma sociedade marcada pelo desempenho. Quase sempre trocamos o nosso bem-estar pelo desempenho. Ou seja, é uma sociedade baseada na produção, no foco. É o típico modelo capitalista em que nós estamos inseridos e somos marcados por um excesso de estímulos otimistas. O esforço, o sucesso, o desempenho, a produção, a positividade. E aí, o Byung-Chul Han chega a falar até em violência da positividade.
Então, um cara que a gente pode usar muito, esse teórico sul-coreano, o Byung-Chul Han, quando ele discute isso na obra Sociedade do Cansaço. Ou seja, eu vou discutir todas essas questões pertinentes ao modelo econômico focado no desempenho, focado no resultado, focado na produtividade e como isso tudo ligado ao otimismo, a vencer, a ter sucesso, a produzir, ao foco. Olha aí a positividade tóxica impondo a um cidadão um ponto de vista típico desse modelo em que estamos localizados. Fechou? Ok, temos repertório para introdução, para o D1, para o D2. E aí nós temos uma conclusão. Lembra, bem devagarzinho, eu retomo o tema, diante do exposto, nota-se que retoma a questão da positividade tóxica na sociedade contemporânea. Depois, no segundo momento da sua conclusão, mostra que isso é veiculado pelas redes sociais e também faça a observação na sequência, mostrando que o modelo econômico que nós vivemos e essas exigências sociais forjam esse tipo de situação, esse tipo de positividade tóxica que nos massacra, beleza?